Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje o programa tem uma live, tá ao vivo ali no Facebook da Rádio Mundial. Já tá valendo aí, já? Já tá ali, já acionou tudo, André também, a máquina aqui para filmar e postar no YouTube, Caio ali do lado trabalhando. Se você quiser ver esse programa ao vivo agora, não só em áudio, mas também em vídeo, entra no Facebook, ali na página da Rádio Mundial FM Oficial, você vai ver que o primeiro videozinho que aparece é o meu. Eu não vou ficar olhando para a câmera da live aqui da rádio, porque eu estou olhando para a câmera da filmagem que será postado no YouTube. Se você é uma pessoa que aprecia o YouTube, eu convido todos vocês a acessarem a minha página ali do YouTube. Ali você tem praticamente todos os meus programas da Rádio Mundial, já quase com 3 anos ali que estão sendo postados, trechos de palestras, inclusive eu fiz um vídeo hoje no meu estúdio, já foi postado pela minha equipe, está tudo ali. Então você procura o meu nome, Newton Schultz, ali no YouTube. A primeira página que aparece é a minha, com uma fotinho da minha cara, não vai se assustar, preto e branco, tá ali para vocês desfrutarem, tem muito conteúdo gratuito, muita coisa legal que a gente pode trocar ideias juntos. Aproveita e se inscreve também no canal. Estamos também no Instagram, se você quiser me seguir no Instagram, procura lá newton.schutz, nós estamos ali, também com algumas postagens mais pessoais, tem minha página também do Facebook, tem muita coisa legal. Tem o meu site, newtonschutz.com.br, tem bastante coisa. Então, se você me procurar nas redes sociais, todos são bem-vindos, todos podem acessar o conteúdo do que a gente posta ali, gratuitamente, sem problema algum. Então é isso, queridos ouvintes. Não sei se o Caio vai pegar ali alguns comentários, ele falou que sim. Se você quiser postar alguma pergunta, algum comentário, estamos ao vivo ali no Facebook da Rádio Mundial. Você manda nos comentários do vídeo, aí o Caio chega, escreve e traz aqui para mim e na hora oportuna nós trocamos uma ideia. Hoje nós vamos falar sobre o rei do mundo, o rei Melquisedeque. Vamos falar sobre o governo oculto do mundo. Hoje o programa com um tema extremamente profundo, onde nós vamos trocar ideias sobre esses vários assuntos. Mas antes disso, fica aqui da equipe Caminhos da Consciência e também dos rapazes, o Jean e o Caio que estão ali, principalmente o Jean, que é antigão. Fica uma homenagem aqui para o Luiz Gasparetto, que nos deixou fisicamente, né? Ele faleceu ontem com 68 anos, né, Jean? 68 anos. Acredito que era essa a idade dele, né? Ele desenvolveu um problema e ele desencarnou, mas todo o trabalho dele está aqui, todo o trabalho dele está no planeta Terra, ele ajudou muita gente, apesar de ter vários opositores, como todo mundo que aparece um pouquinho, ele tinha muito mais gente que apreciava o trabalho dele, a autoajuda, compreendia o jeitão dele de conversar, trocar ideia com todos. Eu, inclusive, teve um momento, há uma década atrás, se não me engano, eu fui um dos convidados dele ali, que ele tinha um programa na Rede TV, muita gente lembra disso. Fui ali conversar sobre a Era de Aquário, estava com outros convidados, foi muito legal, muito bacana a troca, uma experiência incrível. Então fica aqui minha homenagem para o Luiz Gasparetto, que com certeza ele está no lugar de acordo com tudo o que ele produziu aqui na face da Terra de bom. Então ele possivelmente, ele continuará sua evolução, possivelmente não, isso é praticamente certo, ele continuará a sua evolução onde está. Então receba aqui de mim, Luiz, um grande abraço, esteja onde você estiver, um dos ícones aqui da Rádio Mundial, que do início da rádio, ele estava aqui junto, ele ajudou a Rádio Mundial ser o que ela é hoje, e também estimamos aqui as melhoras da mãe dele, a dona Zíbia, que também está hospitalizada, né? Então fica aqui, eu, Newton Schultz, junto com a equipe, com o pessoal, com todo mundo aqui da Rádio Mundial, receba aqui do programa Caminhos da Consciência um grande, um imenso fraterno abraço, esteja onde você estiver, sua obra continua e com certeza ainda vai contribuir com muita gente. Então é isso, gente.
Vamos entrar então no nosso programa, vamos conversar hoje sobre o rei do mundo, ou também, como é falado, o rei Melquisedeque. Quando nós falamos do governo oculto do mundo, que se associa direto ao rei do mundo, nós estamos falando de um assunto de muita, mas muita elevação de consciência para compreender na integralidade o que isso representa. Eu vou colocar aqui, de acordo com a minha possibilidade, o meu pouco entendimento de todo esse metabolismo fantástico, associado ao rei do mundo, sempre falado e tratado em várias tradições que seguem a sabedoria das idades. A primeira coisa, o termo governo oculto do mundo. Vou falar brevemente, porque eu já falei muitas vezes no meu programa. O governo oculto do mundo ele já teve a sua exposição direta no planeta Terra, quando nós tínhamos os tempos áureos da Atlântida, que foi uma civilização humana anterior à nossa, onde nós tínhamos o contato com as vibrações dos reis, né? E as rainhas atlânticas que aqui estavam e todos os seres de hierarquia que o acompanhavam. Então, todas essas construções que os arqueólogos, todas as pessoas que procuram essas civilizações, os vestígios do passado, que não são compreendidas através da nossa tecnologia atual, tudo isso era vibrado nessa época, nesse período de ouro da Atlântida, onde eles tinham uma tecnologia muito, mas muito mais avançada do que nós. Então as construções das pirâmides, as construções desses grandes monumentos, todas elas eram feitas através da manipulação das forças da natureza, os quais esses seres de hierarquia que estavam junto com a humanidade possuíam esse conhecimento e doaram esse conhecimento para a humanidade. E a humanidade, tendo sempre o seu lado polar da evolução entre luzes e sombras, infelizmente, num determinado momento da sua evolução na Atlântida, prevaleceu demais as sombras e com isso houve o declínio, né? E nós somos hoje todos filhos dessa raça-mãe, porque quando nós falamos nos seus aspectos da sabedoria das idades, essas etapas evolutivas humanas representam raças-mães, raças que representam toda a evolução humana, onde 7 etapas finalizarão esse momento da evolução humana. A Atlântida foi uma 4ª e hoje nós representamos a 5ª. Ainda 2 tipos de seres humanos futuros irão representar isso. Então o governo oculto do mundo, ele foi criado quando houve esse grande declínio, e o grande arquiteto do universo, ou Deus, eu utilizo essa nomenclatura maçônica porque eu aprecio o grande arquiteto do universo, ou Deus, né, para um fácil entendimento, para não perder as suas experiências com o declínio da Atlântida e a sombra numa elevação tremenda, ele criou dimensões paralelas à nossa aqui no planeta Terra, criando todos os mitos de todas as tradições que nós chamamos de Agartha, Avalon, Shangri-La, não importa o nome que dê. Então existe um governo que antes estava exposto aqui na humanidade, que representa um governo divino, um governo oculto, que quando existe a necessidade de intervir, não tenham dúvidas, eles intervêm diretamente para que o ser humano, através da sua falta de consciência, não ocasione desequilíbrios imensos. Um exemplo disso, os próprios discos voadores. Quando o ser humano vai processar alguns experimentos atômicos que poluem integralmente a energia do planeta Terra, os discos voadores, que são as forças desarmadas de Agartha, intervêm desligando todos esses instrumentos. Isso que eu estou falando pode ser comprovado no YouTube, se você procurar com bastante afinco, você vê personalidades, pessoas realmente associadas a esses experimentos, e eles narram que apareceram essas luzes, esses discos que representam essas forças desarmadas de Agartha, e com isso eles desligaram as aparelhagens que ali iriam ocasionar esse desequilíbrio horrendo, esse desequilíbrio que faz com que a Terra se desestruture por má utilização do conhecimento que é feito através da energia atômica. O ser humano, eu acredito, hoje muitas pessoas pensam, né, falam, nossa, nós estamos num momento de trevas e densidade tão grande, se a Atlântida acabou, será que nós também não vamos acabar e etc? Nós precisamos compreender o seguinte, pelo fato
deste governo que antes era exposto através da chefia do rei do mundo e de todos os seres de hierarquia associados aos mistérios de Agartha, eles já passaram essa experiência dura na Atlântida. Então hoje, para que isso não ocorra, como foi na Atlântida, a inversão da força, onde o ser humano literalmente ia se destruir, o que ocorre? Nós temos hoje a tutela desse governo oculto que está nessas dimensões paralelas associadas ao planeta Terra, que, se for necessário, para que não ocorra em símile do que foi com a Atlântida, eles interagem. Então nós não imaginamos o que foi esse desequilíbrio horrendo que foi na Atlântida, porque o conhecimento estava exposto, estava sendo colocado de uma forma direta e o ser humano, através da manipulação das forças da natureza de forma errônea, estavam praticamente se autodestruindo, criando seres híbridos, seres que se alimentavam de sangue, e as pessoas na Atlântida tinham que sair em grupos para não ser atacados por esses seres, e todos esses miasmas, todas essas consciências contrárias desses seres criados através da má consciência ou da consciência mal empregada, melhor assim, surge através dos mitos o que hoje nós chamamos de vampiros, lobisomens. Principalmente a força lunar foi utilizada de uma forma errônea na Atlântida. A Atlântida, ela foi regida pelos auspícios de Saturno e Lua. Então era para colocar a ordem em tudo e, infelizmente, através da falta de consciência da humanidade que estava ali presente, o raio lunar, como atavismo de energias do passado, prevaleceu e com isso criou-se um desequilíbrio tremendo. Então muitos dos contos, muitos dos mitos, principalmente esses, vamos dizer assim, pesados ou complicados, vampiros, lobisomens, nós podemos dizer que de uma certa forma eles existiram. Não como é colocado nos filmes hoje, obviamente, mas eles existiram, esses seres que foram criados e eram utilizados nessa desavença ou nessa luta ferrenha entre o bem e o mal. Então, com isso, o grande arquiteto do universo criou essas dimensões paralelas que são sempre buscadas por todas as grandes civilizações. Se vocês pegarem os espanhóis, quando chegaram aqui nas Américas, eles procuravam o Eldorado, ou a Cidade Dourada, que era a cidade que eles pensavam no ouro, no sentido do Eldorado, mas o ouro era a consciência, era a energia de sátiva, a energia mais sutil de consciência, que vibra e ocasiona a cor do amarelo. E na Atlântida, nós tínhamos um metal que é chamado até hoje de ouro calque, ou ouro calque, que representava muitos dos materiais que hoje criam os discos voadores, porque os discos voadores, eles eram comuns, eles eram normais na Atlântida, naves imensas que se locomoviam, que utilizavam pontos estratégicos no planeta Terra para o seu abastecimento. Então, muitas das realidades que nós pensamos como extraterrestres, na verdade são intraterrestres, são dimensões paralelas que estão associadas ao nosso planeta e com isso ali, para os merecedores, para os que estejam em convergência vibracional nesse grande trabalho de obra que representa a evolução humana no seu sentido de aprestamento, porque estamos atrasados, essas consciências, esses grandes adeptos, esses grandes seres de hierarquia que estão na face da Terra, na verdade estão em sintonia direta com essas dimensões que perfazem o trabalho do Rei do Mundo. Onde está o Rei do Mundo? O Rei do Mundo, ou Rei Melquisedeque, está no Hall de Shambhala, onde se encontra pelas pessoas que, por direito, passam pelas 7 cidades agartinas, entram nesse hall. E nesse hall de Shambhala, que representa a entrada, tem que se defrontar com o Rei do Mundo que ali se encontra. E o Rei do Mundo que está ali nesses portais de Shambhala, ele só vai liberar a passagem para aqueles seres que realmente têm um trabalho, para entrar nesse mundo imperecível, nesse mundo puro de luz que representa Shambhala. Um exemplo de um ser que entrou ali foi o próprio Cristo. Então,
todos os seres que, por direito, trabalham em prol dessa grande evolução estão associados ao Rei do Mundo, ao Rei Melquisedeque, que é a representação do Altíssimo aqui na face da Terra. Aí nós começamos a pensar, puxa, é um ser barbudo, etc. Não vamos começar a dar uma característica, uma personalidade humana. Vamos pensar em vibração ou energia. Hoje o Rei do Mundo, se você pegar o símbolo dele, se você pesquisar na internet, tem um livro da Sociedade Brasileira de Obiose, que é o Verdadeiro Caminho da Iniciação, que tem um desenho que expressa um pouco o simbolismo do que representa o Rei do Mundo. Então ali você vai pegar um velho ancião com uma coroa, com o seu cajado de comando em relação ao planeta Terra, e ele traz o globo, planeta Terra, com uma cruz em cima, em uma de suas mãos. Isso representa o planeta Terra, que todas as experiências que ocorrem no planeta Terra são assimiladas pelo Rei do Mundo. Então o Rei do Mundo, o Rei Melquisedeque, como se nós nos defrontássemos com a face dele, seria como se fosse uma face dividida em 4 vibrações ou consciências. Em uma delas tem toda a experiência que ocorre ininterruptamente do reino mineral, na outra do reino vegetal, numa terceira parte o reino animal e também a nossa evolução humana. Essa seria, no sentido de vibração, em evolução e mutação constante, a face do Rei do Mundo que está no hall de Shambhala, que representa a 8ª cidade. Vamos entender por que a 8ª cidade. A Atlântida, em outrora, era dividido nessa sua época de ouro em 7 cantões ou 7 cidades onde eram tratados todos os mistérios da evolução humana. Então os seres que evoluíam na primeira cidade por direito ingressavam na segunda e por assim adiante. E o rei comandante estava na 4ª cidade porque a Atlântida era a 4ª etapa evolutiva. Mas existiam ainda no sentido vibracional a 5ª, a 6ª e a 7ª. E cada uma dessas cidades possuíam 3 templos associados à sua evolução. Então 7 cidades vezes 3, o número 21. Mais a própria 8ª, ou a vitória de Deus como representação dessa consciência aqui, nós tínhamos Shambhala fechando o mistério dos 22 arcanos maiores, ou também, por que não, o mistério associado às 22 letras hebraicas. E essas 7 cidades agartinas, elas representam, através de um rei e uma rainha de Edom, as consciências que são trabalhadas na humanidade, que hoje estamos no sentido vibracional e de consciência povoando a 5ª cidade, e para quem por direito chegar e passar por todas essas cidades, a 8ª como expressão é a expressão do Rei do Mundo, ou Rei Melquisedeque, a representação do Altíssimo aqui na face da Terra, poderíamos dizer, autoridade máxima. E esse ser, junto com os reis, rainhas de Edom, das 7 cidades agartinas, em comunhão com todos os adeptos e seres de hierarquia que ali estão, nós temos o famoso governo oculto do mundo, que não duvidem, eles cuidam de nós e ciclicamente eles mandam os seres especiais para a face da Terra, que são oriundos dessa dimensão, os Cristos, os Budas que aqui se manifestam, para fazer a nossa evolução continuar com a sintonia desses grandes seres. Mas como estamos sempre pouco evoluídos em relação ao nosso momento, nós não reconhecemos muitas vezes esses seres, como foi o caso do próprio Cristo. E através de tônicas evolutivas, através das artes, através da ciência, da tecnologia, da filosofia, da literatura, a própria política, eles emanam energias aqui para a face da Terra através de seres especiais, e esses seres, com a sua corte, fazem muitas transformações no sentido oculto que nós nem imaginamos que são oriundas desse governo, que está sempre presente. Então esta é a realidade do rei Melquisedeque, ou do Rei do Mundo, cultuado por todas as civilizações. Quando o rei Arthur falou que ele tinha que retornar para casa, ou Avalon, de acordo com a sua cultura no momento, ele estava falando de Agartha, que era o seu lugar por direito. Vários seres, também os mistérios do Coronel Fawcett,
que falam que os índios mataram ele e o filho dele. Não, na verdade o coronel Fawcett era um ser de hierarquia junto com seu filho que deveria povoar uma determinada cidade de Agartha ligada à sua evolução e todo o continente europeu. Então ele era um arquivo vivo junto do seu filho. E ali ele chegou na parte dos Chavantes, onde nós temos a parte da Serra do Roncador, e os Chavantes estavam ali prontos para recebê-lo e mostrar onde era o lugar de ingresso para essas dimensões. Então todos nós, queridos ouvintes, estamos associados a essa força. E as 7 cidades de Agartha, todas elas possuem as evoluções humanas que já ocorreram. Na primeira cidade nós temos a experiência adâmica, que foi, podemos dizer, por uma fácil compreensão, o primeiro tipo de ser humano. Na segunda, o hiperbóreo. Na terceira cidade, os gigantes lemurianos. Na quarta cidade, que eu falei bastante hoje, Atlântida. Tudo de bom que foram produzidos por essas civilizações estão arquivados ali. E nós, conhecidos na sabedoria das idades como seres ários ou arianos, estamos povoando com as nossas consciências e com as nossas realizações a quinta cidade agartina. Então, ainda existe a sexta e a sétima como potencial de raças futuras, e quando isso terminar, todas essas experiências estão praticamente associadas ao rei do mundo, que assimila isso e lança uma nova evolução. Daí dizer que o próprio rei do mundo, o rei Melquisedeque, é o sol, que tudo saiu dele e para ele retornará. Então, queridos ouvintes, quando nós falamos do rei do mundo, do governo oculto do mundo, do rei Melquisedeque, nós estamos falando de uma realidade para lá de sagrada, uma realidade que fica difícil em palavras, ao menos para mim, mensurar para vocês a dignidade celeste, divina ou cósmica, e também com realizações terrenas que representam toda essa realidade. Então saudamos aqui o rei do mundo, o rei Melquisedeque, que vibra junto com os Budas e os avataras da Era de Aquário todas as renovações cíclicas necessárias através do governo oculto do mundo, que atua diretamente conosco. Então é isso, queridos ouvintes. Procurei aqui, nos 25 minutos que tenho, passar um pouquinho do meu conhecimento dessa realidade fantástica que todos nós, de acordo com as nossas vibrações aqui no planeta Terra, podemos acessar e integrar ou entrar em sintonia e frequência com todo esse processo maravilhoso. Se você gostou, se você curtiu e você está afim de beber da fonte e não do meu conhecimento pessoal que foi passado, eu sempre indico a Sociedade Brasileira de Obiose. Hoje ela é a fidedigna representante no planeta Terra, onde o seu mestre, o professor Henrique José de Souza, o meu mestre e o mestre de muitos, mesmo sem saber, estão associadas a essa evolução do rei do mundo e do rei Melquisedeque. Você quer ingressar? Você quer conhecer melhor? Manda um e-mail para mim. O e-mail é equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz, tudo junto, né? .com.br. Falo do seu interesse de entrar na Sociedade Brasileira de Obiose para conhecer esses mistérios que estão mais do que desvelados na atualidade. Para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, informe somente a sua localidade. Encerrando o meu programa, o e-mail equipe@newtonschutz.com.br. Informe a sua localidade e o interesse de ingressar na Sociedade Brasileira de Obiose. A minha equipe, com todo carinho e amor, irá receber você, responderá ao seu e-mail e encaminhará para o setor correspondente, que pode ser inclusive online. Online, você pode fazer online, independente de onde você estiver no planeta. Então saudamos aqui o rei do mundo, o rei Melquisedeque, no programa Caminhos da Consciência. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que me acompanhou nesses 25 minutos, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.